Meus irmãos, vamos abrir a escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Se você nos visita, nós estamos fazendo uma série de exposições nesta carta. Temos o costume de fazer isso, de expor livros inteiros da Bíblia. E dessa vez nós estamos trabalhando a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Corinto. Na verdade, ela não é a segunda carta, essa é a quarta carta. Isso porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta antes daquela que nós chamamos de primeira, e escreveu uma outra carta entre a que nós chamamos de primeira e segunda, que ele chamou de severa, uma carta dura. E essa segunda carta, que nós chamamos segunda, mas na verdade é a quarta, ele escreve à igreja de Corinto logo após eles enviarem Tito com uma espécie de feedback, com uma espécie de reação àquilo que eles tinham recebido da carta severa, essa que foi a terceira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Portanto, nessa quarta carta que Paulo escreve, nós temos aqui um momento para olharmos um pouco mais daquilo que o Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo a escrever a estes irmãos da cidade de Corinto, uma igreja que fora plantada pelo apóstolo Paulo e que agora é exortada por ele com problemas que vivenciava. Hoje nós vamos caminhar do versículo 7 até o versículo 11. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. É Deus quem está falando com sua igreja. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, Deus de graça, rogamos que o Teu Espírito fale conosco nessa noite. Que por meio da exposição da Tua Palavra, mais uma vez, ó Deus, sejamos alvo, ó Deus, do Teu amor e possamos ser edificados por Ti. Fala conosco, ó Deus, nessa noite. Tua honra e glória em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos muitas vezes uma atenção equivocada à educação de filhos. Eu vou falar de educação de filhos porque é um exemplo mais claro. Eu vou dizer onde eu quero chegar. Muitas vezes nós olhamos para o comportamento dos nossos filhos e queremos mudar esse comportamento por meio de regras. E se você é pai, você já deve ter tentado essa estratégia de criar uma espécie de 10 mandamentos ou 20, 30 mandamentos da sua família. Talvez você tenha até mesmo escrito isso nas portas da casa ou nas paredes, para que os seus filhos estivessem com isso bem atento e soubessem muito bem quais eram as regras que precisavam ser cumpridas. E se você já fez isso, você também já deve ter aprendido que isso não funciona. Que regras, leis, apesar de serem feitas para que nós as cumpramos ou as cumpramos, nós, pelo mero moralismo, não vamos conseguir alcançar o coração dos nossos filhos. O problema não está apenas em alcançar o coração dos nossos filhos numa educação meramente moralista. O problema é ainda maior
quando nós pensamos na definição do que é ser cristão, para a maioria de nós aqui. Geralmente estamos ligados com ideias de comportamentos. Se eu perguntasse para você, sem dar essa introdução, e perguntasse para você o que é ser um crente, talvez as primeiras coisas que você dissesse foi talvez assim, bom, crente é aquele que não bebe, não fuma, não mente, não vai para boate, não ouve música do mundo, coisa do tipo. Geralmente nós queremos resumir a vida cristã a algumas listas de nãos. Não faz isso, não faz aquilo. Mas talvez o primeiro impulso do seu coração não fosse dizer assim: crente é aquele que foi comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque essa seria a resposta mais direta ao ponto. Essa seria a resposta mais objetiva. Aquela que você alcançaria a nota máxima da prova. Isso porque, meus amados irmãos, infelizmente, nós nos guiamos por entendimentos falsos a respeito do que é a verdadeira religião, do que é o verdadeiro cristianismo, do que de fato dizemos quando dizemos que somos crentes, que pertencemos à igreja. Entenda, meus irmãos, e nós vamos ver isso mais para frente. De modo algum eu estou dizendo que ser cristão é não mudar seu comportamento ou viver da mesma forma que o mundo vive. Claro que existe uma mudança de comportamento, só que ela é uma consequência do que é ser cristão e não a causa do que é ser cristão. E quando a gente muda causa e consequência, nós estamos tendo um entendimento equivocado do que é verdadeiramente o que somos, o que fazemos, o que precisamos ser para a honra e glória do Senhor. Na verdade, amados irmãos, a palavra do Senhor nas Escrituras nos mostra que a verdadeira religião não é uma religião moralista, mas uma religião da graça. Eu quero falar sobre isso nessa noite, quando nós consideramos mais uma vez a digressão do apóstolo Paulo a respeito do ministério da pregação do Evangelho. Para aqueles que não estavam nas pregações anteriores, basta que lembremos que o apóstolo Paulo estava falando com os irmãos da igreja de Corinto a respeito da expectativa de se encontrar com Tito. Lembram disso? Eu sei, já faz um pouco de tempo, mas ele ainda está falando sobre isso. Paulo esperava a chegada de Tito, e enquanto esperava isso, pregava na Macedônia. E o texto nos fala que as coisas estavam indo bem lá, mas ele estava com o seu coração estremecido pela ausência de Tito. E por causa disso, Paulo resolve sair de lá e aguardar por Tito. Enquanto ele aguarda o seu irmão, o apóstolo Paulo nos diz que finalmente, e ele só vai dizer a chegada de Tito lá no capítulo 7, veja que digressão longa, nós temos uma longa jornada ainda, mas ele resolve falar sobre o que é o ministério da palavra de Deus. O apóstolo Paulo resolve nos dar um entendimento sobre o que significa ser ministro da palavra de Deus. E eu fiz uma confusão, meus irmãos. Ele foi para Troade e depois ele foi para Macedônia. Só uma confusão aí dos lugares. Ele estava em Troade pregando a palavra e depois ele se encontra com Tito na Macedônia. Mas o fato, independente de onde ele estava, é que Paulo agora resolve tratar do que é o ministério da palavra de Deus. Ele já vem falando sobre isso há bastante tempo e agora, mais uma vez, ele continua a falar. Mais especificamente, nós estamos na seção em que Paulo se preocupa a contrastar a aliança nos tempos, a aliança da graça de Deus nos tempos do Antigo Testamento, nós podemos dizer da primeira dispensação da graça, com relação à segunda dispensação ou à segunda administração da aliança da graça agora com a vinda do Senhor Jesus Cristo.
E por causa disso, Paulo mostra que há uma clara superioridade entre aquilo que, por meio de Cristo, fazem os pregadores da palavra de Deus e aquilo que faziam os profetas, os patriarcas no antigo Israel. E para mostrar esse contraste da superioridade da aliança da graça nos dias após o Senhor Jesus Cristo, Paulo agora nos dá uma série de exemplos entre o contraste do menor para o maior. É um recurso retórico comum daquela época. E ele faz isso, você deve lembrar, por causa dos judaizantes. Lembram o que eram os judaizantes? Um grupo dentro da igreja de judeus que, convertidos ao cristianismo, diziam que para que os gentios, isto é, aqueles que não eram judeus de berço, tornassem-se cristãos, precisavam, em primeiro lugar, se tornar judeus. Eles precisavam cumprir alguns parâmetros das obras da lei, e especialmente 3 características: a circuncisão, as dietas e as festas judaicas. Uma vez que eles cumprissem esses simbolismos judaicos, essa identidade judaica, então eles poderiam ser chamados de filhos de Deus. O apóstolo Paulo lutou contra estes com toda a sua força, dizendo que eles estavam diminuindo o poder do evangelho e transformando a verdadeira religião em outra coisa. Por isso, nessa noite, nós podemos observar que há uma glória do evangelho. Na verdade, a glória do evangelho da graça de Cristo. Uma glória que é muito maior do que aquilo que acontecia no Antigo Testamento com a lei. Ainda que fosse bom, ainda que houvesse glória, mas agora uma maior glória é derramada, é vista por nós por meio da pregação da palavra. O primeiro contraste que nós observamos está nos versículos 7 e 8, quando o apóstolo Paulo fala sobre o ministério da morte em relação ao ministério do Espírito. Veja comigo mais uma vez o texto. Diz Paulo: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como será de maior glória o ministério do Espírito? Nós vemos esse contraste em que Paulo traz à memória algo que aconteceu lá no antigo Israel, quando Moisés foi ao Monte Sinai pela segunda vez, para que com as pedras que foram lavradas, que foram cortadas com a finalidade de serem registradas pelo próprio dedo de Deus, os 10 mandamentos, ele leva até o Monte Sinai. Vocês lembram da história? Deus havia dado a Moisés as tábuas da lei, e quando descia do Monte Sinai, Moisés já ouvia os clamores, o culto que Israel profanava contra Deus ao dizer que Deus era um bezerro de ouro. E aquele culto pagão, blasfemo e nefasto, fez com que Moisés estivesse tão irado com o que eles fizeram, que ele quebrou as tábuas da lei. Agora, contudo, Deus, mais uma vez, em sua infinita graça, e você pode ver essa história que está registrada lá em Êxodo capítulo 34, quando Deus ordena a Moisés que volte para que ele reescreva a lei. Contudo, quando Moisés desce do monte, algo extraordinário acontece. O texto nos diz que quando Moisés desce de lá, e o povo de Israel contempla o rosto dele, simplesmente não conseguiam mirar aos seus olhos, porque um brilho no seu rosto era tamanho que os seus olhos, os olhos daqueles que contemplavam isso, estavam como que queimando diante de tamanha glória que Moisés manifestava.
Essa glória que era tamanha fez com que Moisés usasse um véu que servia para duas coisas. O véu era uma espécie de proteção para que o povo de Israel, ao contemplar Moisés, não tivesse os seus olhos queimados pela glória que saía do seu rosto. Mas Paulo, e ele vai falar isso mais na segunda parte do texto, que nós vamos trabalhar em outro domingo, é que esse véu também fazia com que o povo não percebesse que essa glória que estava ali no rosto de Moisés estava diminuindo. Eles não percebessem que a glória que Moisés externava em seu rosto não era uma glória continuada, mas ela estava desaparecendo. E por isso, inclusive, Moisés continuamente voltava para falar com Deus, e mais uma vez, quando voltava, ele era como se reabastecido de glória para voltar ao povo de Israel e mais uma vez ter o seu rosto brilhando. E assim foi. Ainda que o texto canônico em Êxodo não nos dá os detalhes disso, Paulo, e aí há uma discussão entre os comentaristas como é que ele sabia disso. Ele fala que essa glória estava desaparecendo, ele fala que essa glória ela teve um fim, e isso estava inserido dentro da tradição judaica, ainda que não no texto de Êxodo. Só para os irmãos entenderem, isso não é tão relevante, mas só para você saber. É claro que durante séculos de judaísmo, eles, enquanto tinham o texto do Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, durante os séculos, muitos rabinos, muitos teólogos escreveram comentários sobre a palavra de Deus nos tempos antes de Jesus. E esses comentários, eles foram inseridos dentro de uma tradição judaica, e essa tradição judaica estava ali presente no período do Novo Testamento, tanto na época de Jesus como na época de Paulo, e Paulo certamente conhecia essa tradição muito bem, porque Paulo era um grande estudioso do judaísmo antes de se tornar um cristão. E o ponto aqui é que Paulo usou essa tradição para mostrar que havia verdade no que eles diziam. Havia muita coisa que estava errada, tá, gente? Tem muita viagem que Paulo, inclusive, vai dizer, vocês estão viajando, isso aí está errado. Mas Paulo, que está, lembra, dialogando com judeus, está dialogando com judaizantes, mostra aqui, pela própria tradição, a glória da lei, porque era isso que Moisés estava externando no seu rosto, porque uma vez que a lei foi dada ao homem, havia glória no rosto de Moisés. Um sinal glorioso foi dado para mostrar que aquela lei não era uma lei qualquer. Aquilo que foi escrito em pedra não era algo simples, mas era algo da parte de Deus. E portanto todos os homens deveriam observar aquilo ali, porque aquilo era glorioso. Contudo, o apóstolo Paulo diz que essa glória, essa lei, ela tinha uma fraqueza severa e terrível. É que ela não tinha poder transformador para trazer vida. O exemplo de Moisés é bom. O próprio Moisés, enquanto chegava com a lei para dar ao povo, já encontrou o povo desobedecendo a lei. Isso não aconteceu apenas ali. No decorrer da história de Moisés e do povo de Israel, nós vemos como que o povo, mesmo tendo as tábuas da lei, e elas foram colocadas naquele lindo baú de madeira e coberto de ouro, chamado Arca da Aliança. E essas tábuas que estavam ali, as tábuas que testemunhavam da vontade de Deus, assim mesmo o povo, reiteradamente, quebrava essa lei. E por causa da quebra dessa lei, esse povo era conduzido à morte. Por isso, o apóstolo Paulo, que já havia falado sobre isso no versículo 6, quando diz que a letra mata, isto é, a letra da pedra da lei, enquanto que o Espírito traz paz. Agora, traz vida. Agora, mais uma vez, contrasta a ideia de morte e espírito, ao dizer que há um ministério da morte, isto é, o ministério
de Moisés. E ele não quer dizer que Moisés não era importante, porque havia glória. Perceba, ele está dizendo, olha, o ministério de Moisés, da lei, o ministério que Moisés foi incumbido de dar a lei ao povo de Israel, era um ministério glorioso e o seu rosto brilhava. Contudo, não podia trazer vida, não podia ressuscitar os mortos, porque pela lei o homem era levado à morte. Por isso, essa glória desaparecia, ou estava desaparecendo. Contudo, diz Paulo, há algo mais glorioso do que o rosto de Moisés brilhando. E o que é mais glorioso, diz Paulo, é a glória maior do ministério do Espírito. A ideia aqui do texto, ministério do Espírito, pode ser entendido de duas formas, e eu acredito que as duas formas estão certas. O ministério do Espírito significa tanto o ministério com respeito ao Espírito, que considera o Espírito sobre o Espírito, como também o ministério da parte do Espírito, ou o serviço do próprio Espírito. E a ideia aqui é que tanto a palavra pregada, quanto o poder do Espírito estão unidos de tal maneira que o apóstolo Paulo chama por um nome só: ministério do Espírito. Ele não fala do ministério da vida, poderia dizer, mas ele prefere chamar de ministério do Espírito, porque quem dá a vida é o Espírito Santo de Deus. E a ideia aqui, compreenda, é que os judaizantes, aquele grupo que dava trabalho ao apóstolo Paulo, dizia que a lei dá a vida, e porque a lei dá a vida, todos, inclusive os gentios, precisavam cumprir esta lei para que se tornassem verdadeiros cristãos. Paulo diz, não, aquele ministério glorioso da lei não traz vida. O que traz vida é o poder do Espírito Santo de Deus, porque a lei sem o Espírito é morte, é mero moralismo. Eu dei esse exemplo hoje de manhã na classe de fundamentos, e eu quero dar esse exemplo agora para vocês. Imagine que amanhã um milagre acontecesse. Passasse uma lei que simplesmente estipulasse que toda a lei que nós vemos aqui na palavra de Deus, tudo que é determinado pelo Senhor para que o homem cumpra, tornasse-se automaticamente lei civil para a população brasileira. O que aconteceria na mesma hora? As pessoas simplesmente passariam a cumprir essa lei com alegria, as pessoas passariam a cumprir essa lei com todo o seu coração, elas passariam a observar os mandamentos do Senhor? Não, claro que não. Elas continuariam a fazer o que fazem hoje, quebrar a lei. Porque a lei por ela mesma não pode trazer mudança de comportamento. E o problema não está na lei, porque a lei é verdadeira, é a vontade de Deus, é algo bom. O problema está em nosso coração, onde está a sede da cobiça, das paixões, da rebelião, dos desejos maus, da vontade de ir contra o Senhor. E contra isso a lei não pode resolver. Só quem pode fazer isso é o Espírito de Deus. Por isso Paulo diz, é mais glorioso. Porque o Espírito Santo de Deus é quem transforma os corações. E a pregação da palavra de Deus, ela é exatamente unida ao poder do Espírito. Nós não podemos separar essas coisas, porque a mera pregação, o mero chamado ao arrependimento, não traz arrependimento, senão pelo santo poder de Deus, ao exercer a transformação do coração soberanamente pelo Espírito, mas isso por meio da graça. Lembra? Porque se nós, pecadores, quebradores da lei, somos incapazes de cumprir essa lei,
como haveríamos de receber esse Espírito se Ele graciosamente não nos fosse concedido e não mediante a obra humana? E essa é a ênfase de Paulo. Aquilo que traz vida é o poder do Espírito, porque é da graça e não da lei. Porque é da graça e não do moralismo. Esse é o primeiro contraste. O segundo contraste está no versículo 9. E dessa vez nós encontramos o ministério da condenação contra o ministério da justiça. Não é o do Lewandowski não, tá, gente? Mas vocês vão ver aqui. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Mais um novo contraste, mais algo a respeito daquilo que é menor para aquilo que é maior. Não é, contudo, que a lei não seja importante, eu novamente insisto. Mas o problema é que a lei, por causa do nosso pecado, se tornou um escrito de dívida e maldição. Veja comigo o texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, 14. Por favor, abra aí comigo. Eu vou começar do versículo 13, é melhor, para ficar mais completa a ideia. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele, Cristo, lhes deu vida juntamente com Cristo. Melhor, Ele, Deus, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Continua o versículo 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Qual é esse escrito de dívida? Com ordenanças. A lei do Senhor. Ainda Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Veja aí, por favor. Gálatas é uma carta onde o apóstolo Paulo escreveu muito contra os judaizantes. Portanto, você vai ter muito esse contraste. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Diz assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Observe. O raciocínio de Paulo aqui, que está em outros lugares de suas cartas a outras igrejas, é que a lei do Senhor trouxe não justiça, mas condenação aos homens. Isso porque o homem, quebrador da lei, tem agora a lei como inimiga dele, porque ela é um testemunho de sua incompetência para fazer o bem. A lei testemunha contra nós, porque nós somos maus, porque nós naturalmente desejamos ir de encontro à lei, ou contra a lei. Por outro lado, ainda que ela seja gloriosa, ainda que ela seja importante, essa pregação moralista dos judaizantes nada poderia trazer de justiça. O ministério da justiça, isto é, a pregação da justiça de Cristo, é de fato aquilo que nos traz justiça. E mais uma vez, a ideia de ministério da justiça pode ser compreendida tanto quanto a pregação sobre a justiça de Cristo, como também o serviço, a obra de Cristo sendo justo ao nos justificar mediante a sua própria obra na cruz. A doutrina da justificação pela fé, que é tão importante nas Escrituras, é aqui trazida pelo apóstolo Paulo para nos mostrar que aquilo que trazia a condenação, a lei, agora, por meio de Cristo, nos traz justiça,
Não porque nós cumprimos a lei, mas porque Ele cumpriu a lei. Mas porque Cristo cumpriu a lei, para que por meio dele nós fôssemos chamados, declarados justos diante do Senhor. Justos. Portanto, aquilo que era condenação, agora, realmente, pela pregação do Evangelho, da graça, vem a ser justiça. Traz justiça a nós por meio de Cristo, verdadeira transformação. Não que essa justiça seja simplesmente nos imputada em Cristo e pronto. Somos justos em Cristo, ainda que pecadores, uma máxima de Lutero. Mas também, por sermos justos em Cristo, somos levados a observar e viver a vontade de Deus. Por fim, meus amados irmãos, versículo 10 e 11 nos fala de um novo contraste. O contraste entre a glória devanecente e a glória permanente. Veja comigo o texto. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, o apóstolo Paulo retoma aquilo a respeito do rosto de Moisés. Porque a glória da lei tinha um prazo de validade. O rosto de Moisés tinha um prazo de validade, que na verdade simbolizava o prazo de validade de todos aqueles aspectos cerimoniais da lei que eram sombras, que eram apenas tipos ou apenas um exemplo daquilo que o Senhor Jesus Cristo faria na cruz. Apontavam para a expectativa do Messias, mas não poderiam redimir. Quando o autor aos Hebreus fala sobre isso, ele diz: sangue de animais, sangue de bois, de ovelhas, nunca redimiram pecados. Meus irmãos, isso é uma declaração extremamente assustadora para um judeu. E ali está o autor escrevendo aos judeus, aos hebreus. E esse autor diz: o sangue de animais não pode redimir, não pode perdoar. O que faz isso de fato é Cristo. É somente Cristo, o Filho de Deus, como cantamos há pouco, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Deus homem. Somente por meio de sua obra gloriosa, que é muito mais gloriosa do que qualquer um dos atos passados dos sacerdotes, de tudo aquilo que era feito no tabernáculo, depois do templo tão glorioso como o de Salomão, que foi destruído pela Babilônia, mas depois reconstruído no período de Zorobabel, com Esdras, mas era agora um templo menor. Havia uma profecia: a glória da segunda casa seria maior, contudo a glória da segunda casa era menor. Como entender isso, se não compreender que em Cristo, que é de fato a segunda casa, sim, a glória é maior, porque Cristo é maior, porque Cristo é mais importante, porque o poder de Cristo é final, é cabal. Por isso que nós, no final de semana passado, estávamos celebrando a morte e ressurreição de Cristo, e fazemos isso na verdade todos os domingos. Faremos inclusive agora, quando ao final dessa pregação estaremos diante da mesa do Senhor e celebraremos a morte e ressurreição de Cristo. Porque quando Cristo estava ali com os seus discípulos e tomou dos elementos da Páscoa, separando-os daquilo que acontecia no Antigo Testamento, ele disse: na verdade, esse pão, esse cálice representam agora outra coisa. Representam agora não mais um cordeiro que foi morto para com seu sangue ser colocado em portas, mas na verdade agora representam o meu próprio corpo, disse o Senhor Jesus Cristo, que é partido
em favor de vocês. O meu próprio sangue, disse o Senhor Jesus Cristo, que é derramado em favor de vocês. E o que nós podemos ter a certeza daquilo que Paulo está nos dizendo aqui, é que essa glória de Cristo, que é muito superior, porque não é uma glória que vai acabar, porque não é uma obra que tem prazo de validade, mas é uma obra perfeita, plena, eterna, uma glória que jamais terá fim. Não é um mero brilho de um rosto que com o tempo vai se apagando, mas na verdade é a redenção perfeita, plena, para que todo aquele que crê jamais pereça. Não foi isso que ele disse a Nicodemos? Jamais pereça. O que nós cremos, meus amados irmãos, é um poder transformador, é um poder de salvação, é um poder que vem da cruz, é o poder de Cristo, de sua graça maravilhosa. Uma vez confiados nisso, uma vez que nossa fé está depositada nisso, jamais nos arrebatará da mão, porque o próprio Senhor Jesus disse: aqueles que são meus, aqueles que são minhas ovelhas, jamais serão tomados de mim. Portanto, essa glória é permanente, é uma glória que não tem fim. A pregação da graça não é de uma graça que possa ser trocada no mercado, não é uma graça que com o tempo se esvai. Não, é a graça eterna de Cristo, uma salvação que jamais se perderá, uma graça que jamais acabará, uma glória que não tem fim. Meus amados irmãos, diante disso, qual é o nosso chamado? Crer, claro. Quando Paulo escreve aos Coríntios, tem por finalidade não apenas que eles compreendam o conceito, mas que eles creiam na superioridade dessa pregação. Uma vez que cremos em Cristo, uma vez que nossa fé está depositada nele, certamente temos Deus como o nosso Deus. E o Espírito de Deus, que dá a vida, nos transforma dia após dia, para que vivamos segundo o seu querer. E a lei não nos torna mais, nos dá mais um testemunho de inimigos de Deus, mas agora de amigos de Deus. Por isso, meus amados irmãos, ser crente não é fazer alguma coisa, é crer em alguém que fez alguma coisa. Eu já falei isso para vocês em outros momentos. É por isso que eu não gosto muito daquela ênfase que foi dada há um tempo atrás do livro, esqueci o nome do autor agora, esqueci. Em seus passos, o que faria Jesus? Porque a nossa primeira preocupação não é o que em nossos passos faria Jesus. A grande preocupação nossa, a nossa primeira atenção é e sempre deve ser o que ele fez por nós. Não o que ele faria, mas o que ele fez. Porque é exatamente porque o que ele fez e foi glorioso, a glória incomparável, que eu posso fazer alguma coisa. Não que essa coisa que faço acrescente algo naquilo que ele já fez, mas porque é a resposta certa daqueles que creem. Por isso, meus amados irmãos, a pregação da graça, a pregação do Evangelho é uma pregação transformadora e que necessariamente envolverá mudanças comportamentais, mas não meramente a mudança, mas em primeiro lugar a confiança na graça superabundante de Cristo. Se você chegou aqui nessa noite e talvez você tenha na multidão de seus pecados olhado para si mesmo e contemplado a lei do Senhor e visto que você é indigno, nessa noite o Senhor te chama ao arrependimento. O Senhor te chama
a olhar e contemplar a sua graça maravilhosa e crer nele. Se você já tomou essa decisão na sua vida e tem buscado servir ao Senhor, o Senhor te chama a observar com mais cuidado a pregação dessa palavra. E por pregação, entenda, vai envolver tudo o que fazemos. Desde a educação dos nossos filhos, que não seja moralista, mas de fato apresente a graça, o evangelho, e não meramente a lei. Até aquilo que nós mesmos buscamos fazer em nossa vida, no dia a dia, confiados em Cristo e não em nossa força e em nosso poder. Quando, por exemplo, nos sentamos à mesa, como acabaremos de fazer agora, como faremos agora, nós somos levados a considerar não a nós mesmos. E Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Porque quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe condenação. Mas o discernimento do corpo que Paulo menciona não é o nosso, é o de Cristo. O que nós somos chamados a fazer, portanto, quando estamos chamados à mesa do Senhor para tomar a ceia, é considerar a obra de Cristo e não a nossa obra. E diante de uma tamanha obra tão poderosa, quem poderá reter o evangelho visual, o evangelho dramatizado dos elementos da ceia do Senhor? É por isso que todos aqueles que creem e que já professaram publicamente a sua fé, por isso o batismo é tão importante. Entenda, ele não te salva, mas ele é um testemunho de que você crê, de que você discerne desse corpo e que você de fato reconhece que Cristo é o seu Senhor. E se de fato você já fez isso, você é chamado a tomar a ceia do Senhor. Mas se você não fez isso, se você ainda não tomou essa decisão publicamente, aguarde. Porque isso não é simplesmente pão e vinho. É um símbolo de algo muito maior e mais glorioso. Aos nossos olhos, parece algo tão simples, e tem que ser. Porque se colocássemos aqui um pão grandioso, de fermentação natural, de várias horas ou vários dias, ou talvez fizéssemos com pão asmo, sem fermentação nenhuma, algo glorioso que chamasse a atenção pelo pão em si mesmo, ou colocássemos aqui cálices de vinho, de ouro, talvez sua atenção estivesse voltada àquilo que os seus olhos contemplam, quando que na verdade nós devemos ter a nossa atenção voltada para Cristo e não para os elementos, porque eles apontam para Cristo. Foi assim que Jesus nos ensinou. Façam isso em memória de mim. Por isso, o ministério da pregação do Evangelho, o ministério da graça que é pregado deste púlpito ou desta mesa, ou por você, onde quer que você esteja, se de fato você tem pregado a palavra de Deus, é a ação poderosa de Deus, onde Paulo em outro lugar diz, é o poder de Deus. Cremos assim. Devemos crer assim. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra maravilhosa, pelo teu ensino tão claro a respeito daquilo que somos, daquilo que fizeste por nós em Cristo, pelo teu Espírito Santo que habita no teu povo. Como também, Senhor, fazes agora por meio da pregação da tua palavra. Rogamos que não apenas palavras, mas o teu Espírito ecoem agora e durante essa semana em nossos corações, respondendo àquilo que nos deste de ensino nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.